Então, quando você pensa em órgão dos sentidos, você já entenda que tudo que a gente vai falar hoje é aplicado para todos os mamíferos, beleza? O que vai variar de um grupo para o outro é a sua expressividade, é a sua, vamos dizer assim, o seu potencial. Por exemplo, o olfato nos caninos ele é bem mais apurado do que no nosso grupo, não é? Nos humanos. Porém, todos esses órgãos dos sentidos são aplicados a todos esses caras aí, a todos os vertebrados. Muito bem, então olha só. Primeiro a gente tem que entender que existem várias vias que captam estímulos no ambiente. Imagine que você é um animal que vive na natureza, você está na natureza e de repente você precisa caçar. Para você caçar, você tem que ver sua presa. Então você tem aí a sua visão extremamente importante. O olho capta, é o órgão que a gente vai estudar aqui, vai captar as informações do ambiente na forma de luz. Esse feixe de luz vai ser captado pela retina. Essa retina vai levar para o lobo occipital, ok? Quando você observar a sua presa, você pode também sentir o cheiro. Essa presa pode exalar algumas substâncias agradáveis, outras não agradáveis. Então você vai captar o cheiro do seu alimento pelo olfato. E o olfato vai direto para o bulbo olfatório. Também o paladar é importantíssimo para a gente conseguir identificar os sabores, não é assim? Os sons, também importante para a caça e outros fatores. E o tato, no caso, as percepções somáticas do corpo como um todo, da pele, todas as percepções que você consegue captar do ambiente, você capta aí também pela sua superfície corporal, ok? Tudo isso vai ser interpretado em um órgão que você chama de cérebro. O nosso encéfalo é formado pelo tronco encefálico, esses componentes aqui, o cerebelo, que é o cara do equilíbrio, e toda essa área grandona que nós chamamos de córtex cerebral, ok? Esse é o córtex cerebral aí que você está vendo. Vamos trabalhar também o cara que permite você captar estímulos do ambiente de modo a entender qual a posição do seu corpo e permitir que você possa se manter em um movimento, em movimentos ou em posições que possam permitir você estar diante da gravidade. É o que nós chamamos de equilíbrio, são os órgãos de equilíbrio. Bem, então tá aí, ó. As vias olfatórias projetam do nariz para o córtex olfatório através do bulbo olfatório, em cima da cavidade nasal propriamente dita. 2. A maioria das vias sensoriais se projetam para o tálamo. O tálamo modifica, retransmite essas informações e mandam para suas áreas específicas. Pode ser para o lobo, o centro da audição, pode ser para o centro da visão, pode ser para a região somatosensorial, ok? Cada áreazinha específica, o tálamo que vai fazer essa transmissão. Só tem um cara que não faz isso, ou melhor, só tem um cara que não é captado, não é transmitido a partir do tálamo, que é aqui, ó, o seu olfato. Aqui estaria teoricamente o bulbo olfatório, dá um pouquinho mais em cima, e ele leva direto o centro do olfato. Tranquilo. Então vamos seguir para que a gente possa entender como é que tudo isso funciona. Para que você consiga captar as informações do ambiente, você precisa, logicamente, entender quem são os receptores, tá? Esses receptores, eles podem captar informações de fora, os esteroreceptores, podem captar informações internas, interoceptores, ou ainda pode captar informações que ficam localizadas no seu músculo, tendão, nos órgãos internos. São informações internas, porém que permite você ter uma posição ideal do seu corpo. Por exemplo, se você fechar o olho e admitir e colocar a perna para trás, o braço para o lado, a cabeça entronchada e você está com o olho fechado, você consegue desenhar mentalmente a posição do seu corpo. Isso aí é devido a alguns tipos de receptores que você tem. Quais? Os próprios receptores. Moral da história. Quimiorreceptores captam informações como oxigênio, o pH e várias moléculas orgânicas como a glicose, que é sempre falado em provas. Ok? Os mecanorreceptores têm o da pressão, você tem aí os barorreceptores, que podem ser usados também para detectar pressões parciais de gases, como o quimiorreceptor de oxigênio. Você tem os mecanorreceptores de estiramento, vibração, aceleração e por aí vai. O som,
que você escuta, você capta ele por mecanoreceptores, que são as células auditivas, as células pilosas que captam essas informações. Fotorreceptores de luz e termorreceptores, os graus diferentes de temperatura. Primeiro caso, você está vendo aí o olfato. Já falamos para você que o olfato ele é extremamente importante no curso da evolução. Imagine um grupo de ser vivo que não tiver o olfato. Ele só vai conseguir capturar a sua presa se ele tem uma visão bastante apurada. E além disso, quando ele vai comer um alimento, ele não vai conseguir identificar se esse alimento está estragado ou se esse alimento tem algum outro tipo de divergência que não seja palatável, vamos dizer assim, através do cheiro, pois ele não tem o olfato. Então, ampliando aqui, ó, a caixinha, tá? Envolvendo aí a cavidade nasal propriamente dita, você encontra o vestíbulo nasal, que é essa areazinha onde você tira a catotinha, e aqui é a cavidade nasal propriamente dita. A cavidade nasal propriamente dita, ela é constituída pelas conchas, que são essas estruturas aqui, e os meatos, ok? Que são como se fossem tubos de uma onda, a região interior dessas conchinhas. Quando o ar, com as suas partículas voláteis, entra na cavidade nasal, ela vai estimular esses sensores que estão aqui, na verdade, esses receptores. A gente vai agora ampliar, ó, essa areazinha, e você está vendo o bulbo olfatório, logo aqui em cima, ok? Aqui são as células receptoras, o epitélio olfatório, aqui o esfenoide. As partículas químicas são captadas pelos receptores, que são os dendritos desse neurônio bipolar, que são levadas para o bulbo olfatório, que é uma dilatação do nervo olfatório. E esses caras agora vão levar toda essa informação para a área onde você vai interpretar exatamente o cheiro, que você chama de córtex olfatório. Lembrando que esse estímulo não é mediado pelo tálamo, como os demais, ok? O bulbo olfatório, ele permite você sentir o cheiro do alimento e, além disso, você vai interpretar aquele cheiro. Pode ser um alimento, pode ser um perfume, pode ser qualquer coisa, até um peido que alguém soltar. E você vai levar essa informação para um grupo de órgãos, na verdade, um grupo de estruturas do seu sistema nervoso que nós chamamos de sistema límbico. O sistema límbico permite você guardar uma certa memória sobre algum cheiro ou alguma situação que envolve o seu olfato, ok? Por exemplo, você tem aquele grande amor que a vida toda você sempre amou, pensou muito, meu Deus, ele sempre usava aquele mesmo perfume, ou ela usava sempre o mesmo perfume. Em um dado momento você sente aquele cheiro e já remete você a situações maravilhosas que você lembra da pessoa e por aí vai. Ou o cheiro de algum alimento que lembra da sua infância. Tudo isso é devido à estimulação que ocorre aqui nesse sistema límbico. Quando você está se alimentando, muitas vezes você faz: poxa, eu comi esse alimento e não estou satisfeito, não estou feliz. Já aconteceu isso com você? Você comer está cheio, o seu estômago está cheio, mas você não está feliz. Você não está contente com aquele alimento que você comeu. Bem, o alimento, assim como algumas drogas, como cigarro, por exemplo, faz você liberar serotonina. Quanto maior a quantidade de serotonina que você libera, maior é o prazer em estar aí em contato ou consumindo esse alimento. Muito bem. Lembrando que esse alimento ele é adquirido, no nosso caso, pela boca. Aqui você está observando a língua, que é o principal órgão que sente o sabor, o órgão do paladar. Para a gente lembrar aqui, ó, a arcária dentária superior. Toda essa área que nós chamamos de garganta, na verdade é chamada de isthmus da fauce, ok? Mas vamos focar para essa área da língua. Antigamente, a língua ela era uma estrutura onde as pessoas dividiam os sabores. Reginaldo, quais são os sabores que eu conheço? Ora, os sabores básicos que você conhece é doce, não é assim? Doce, salgado, azedo e amargo, não é assim?
Se você for fazer uma pesquisa, e a gente vai comentar hoje, existe o quinto sabor que é chamado umami. E para ser um sabor, o que é que precisa ter? Uma substância na natureza que estimule um receptor específico seu. Então, o doce tem receptores específicos para o doce, para o salgado, para o azedo, para o amargo e descobrir para o umami, que é o glutamato sódico. Okay? As papilas gustativas são responsáveis em captar esse sabor. Existem papilas fungiformes, existem papilas filiformes e circunvaladas. As filiformes são as únicas papilas que não estão envolvidas com o processo de sabor do paladar. Elas são corpúsculos táteis, que permitem você identificar estruturas ou textura de alimentos e qualquer outra coisa que esteja na sua boca. Por exemplo, se você come um alimento e tem um cabelo, você não consegue identificar o cabelo? Muito bem, você vai puxar o cabelinho da sua boca porque você identificou pelo tato da língua. Ampliando aqui, ó, você tem um botão gustativo. Aqui estão os receptores que vão detectar as informações das substâncias. A água vai entrar por aqui, ó, e aqui você tem as terminações nervosas que vão levar a informação para o órgão que vai interpretar esse sabor, que está no córtex, propriamente dito. Bem, então estão aqui, ó, os principais sabores, ó, doce, os principais sabores. Doce, umami, amargo, salgado e ácido ou azedo, como você quiser chamar, ok? Lembre que a gente comentou, ó, substância química é captada pelas células das papilas e isso vai estimular um dendritozinho. Isso vai liberar, ó, olha a substância aqui, serotonina. Ela vai te dar prazer. Ah, Reginaldo, eu adoro chocolate, eu tenho um prazer de comer chocolate. Meu Deus, eu sou um chocolatra, eu sou uma chocolatra. Porque você libera muita serotonina, cara, muita mesmo. Isso aí é massa. Então é bom comer o que a gente gosta por causa disso, ok? E aqui está a linguinha, ó. Lembrando, né? Algumas questões antigas. Hoje sabe-se que a distribuição dos receptores é basicamente uniforme, mas as questões antigas elas falavam, ó, que é doce aqui, depois salgado, azedo e essa área aqui é amarga, a área mais central aqui, ó. Hoje em dia você vai ler nos livros que essa distribuição é praticamente uniforme. Lembrando que o paladar e o olfato, eles trabalham em conjunto. Existe uma terceira área que vai interpretar tanto o olfato quanto o paladar simultaneamente. Ah, Reginaldo, é por isso que em alguns momentos que eu estou resfriado ou resfriada, eu não consigo sentir direito o sabor do alimento. Muito bem, isso compromete a sua terceira áreazinha. Quanto à audição, você lembra que nós temos o que nós chamamos de aparelho auditivo. O aparelho auditivo, que nós chamamos vulgarmente de orelha, ou ouvido, como você queira, você encontra em número de um par. Então tá aqui, ó, são dois, ok? A orelha, nesse caso, direita e a esquerda. Na verdade, aqui você está observando a sua orelha interna. Mas diante de tudo, você perceba que as informações são captadas, são levadas para o tronco encefálico, tá vendo aqui? Do tronco encefálico vai subindo até o tálamo. O tálamo é responsável em transmitir a informação para os centros da audição que fica no córtex lateral. Você vai chamar de lobo temporal do seu encéfalo, no caso, propriamente cérebro, ok? Então, moral da história, onde fica o centro da sua audição? No seu lobo temporal. Didaticamente, nós dividimos a nossa orelha em três partes. Está aqui, ó, orelha externa, orelha média e orelha interna. É muito importante você saber quais são os componentes de cada estrutura dessa. Então está aqui, ó, pavilhão auditivo externo, ok? Meato acústico ou canal auditivo externo. Existe uma membrana chamada membrana timpânica, tá aqui, ó, o tímpano, que divide a orelha externa da orelha média.
É na orelha média que você vai encontrar os três menores ossículos ou menores ossos do seu corpo. Na sequência, martelo, bigorna e estribo. De novo, martelo, bigorna e estribo. Repetindo, martelo, bigorna e estribo. Fique ligado nessa sequência, que algumas questões, em alguns momentos, mudam a sequência, invalidando aí o gabarito, ok? Observe que a orelha média, ela tem uma comunicação aqui, um tubo, olha aqui, ó. Esse tubo dá na sua faringe e algumas questões podem colocar aqui abre-se na boca. Isso é chamado tuba auditiva, tá aqui o nome embaixo, ok? Tuba auditiva ou trompa de Eustáquio. Antigamente chamava trompa de Eustáquio. A gente vai entender para que serve essa trompa de Eustáquio já já. E aqui dentro tem a orelha interna. Na orelha interna, para a audição, tu tem que saber, ó, essa estrutura que é chamada cóclea. E aqui sai o nervo coclear, ok? Essa outra área onde tem o vestíbulo, o aparelho vestibular, você vai encontrar também os canais semicirculares. Para que serve isso? Equilíbrio. Equilíbrio. Muito bem. Então se liga agora. Na sua cóclea existe um líquido. Na verdade, todo o ouvido interno tem um líquido, a endolinfa e a perilinfa. Quando o som é captado, lembrando que o som ele é captado em diferentes frequências, não é assim? Em diferentes frequências. Essas frequências, elas permitem a vibração de estruturas internas em diferentes frequências. A vibração do tímpano faz vibrar os três ossículos. Quais são os três ossículos? Martelo, bigorna e estribo, ok? Qual é a função desses três ossos, Reginaldo? Amplificar a vibração que chegou no tímpano. Então, essa vibração ela chega de 15 a 50 vezes maior nessa membraninha que não sei se você consegue observar, uma membraninha que está aqui, que é chamada membrana oval. Tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar aqui. Essa membraninha que você está vendo aí, ela é chamada de membrana oval ou janela oval, beleza? Essa membrana oval ou janela oval, ela vai receber essa vibração do estribo. Então, o estribo vai fazer um líquido que está aqui dentro movimentar. A gente vai falar no próximo slide bem com detalhes. Aí esse cara, tudo que vai e volta, a lei de ação e reação. E ele vai voltar por onde? Pela janela redonda. E esse ar, essa frequência que entrou, essa pressão que entrou, ela vai sair para cá, ó. Para onde? Orelha média. Mas da orelha média vai voltar pelo tímpano? Não. Ela tem que sair por esse tubinho, que é de cartilagem elástica, que é chamada tuba auditiva ou trompa de Eustáquio. Então, você, quando está em um ambiente com elevada altitude, você começa a sentir dores de ouvidos. Por quê? Porque a pressão aqui dentro, nessa área aqui, ela fica maior do que a pressão lá fora. Então alguém já falou para você, masca chiclete, abre a boca e fecha, fica abrindo e fechando, exatamente para a pressão que está aqui alta sair por essa areazinha aqui, ok? Ou talvez em algum momento da sua vida você estava muito resfriado, com muito catarro. O catarro que foi produzido aqui, ó, na cavidade, na faringe, propriamente dita, na verdade, foi subindo, não é isso? Pela sua árvore respiratória, a traqueia, a laringe, e começou a acumular nesse tubo. E foi fechando esse tubo aqui de catarro. Aí você ficou morrendo de dor. Ai, meu Deus, que dor de cabeça! Aí veio um cara e disse, olha, tome um descongestionante. Você foi para um médico e tomou um descongestionante. Aí desobstruiu, tá vendo? Desobstruiu o canal, você conseguiu controlar a sua dorzinha de cabeça. Tudo bem, galera? Bem, segue aí. Resumindo a história, depois você vai ler direitinho isso, tá? Depois você lê aí com detalhes, você pausa o vídeo e vai ler cada item desse que está aí na imagem. Eu vou resumir para você. A vibração do ar que chega aqui faz vibrar a membrana tipânica, que vibra martelo, bigorna e estribo. Qual é a função dos ossinhos? Amplificar a vibração que chegou no tímpano. Essa vibração faz deslocar, faz criar uma força que faz vibrar o líquido que está aqui dentro
Como é o nome do líquido que está nessa parte rosa? Perilinfa. A perilinfa, quando vibra, ela começa a vibrar, a movimentar essa membrana, que é chamada membrana tectórica. Quando a membrana tectórica sobe e desce, ela estimula umas células mecanorreceptoras, as células pilosas ou células auditivas, que captam as informações dessa vibração, criando um estímulo, lembrando que abrem os canais de sódio, aí cria um impulso nervoso, e esse impulso nervoso é levado para o centro da audição, e é assim estimulado, tá? O lobo temporal, que é o centro da sua audição propriamente dita, ok? De acordo com o tipo de frequência e amplitude, esses sons podem formar diferentes combinações. Já o seu equilíbrio, ele está diretamente relacionado com a orelha interna, exclusivamente, ok? Quando eu falo de exclusivamente, entenda que existem outras partes do seu sistema nervoso que está relacionado com o equilíbrio, o cerebelo, o próprio córtex, a sua visão. Porém, como estamos falando aqui de aparelho vestibular, a gente vai destacar aqui duas estruturas legais, tá? O utrículo, que é esta área aqui, dentro dele a gente ampliou. Existe uma membrana, que é chamada de mácula, tem uma estrutura membranosa gelatinosa e vários cristais. Esses cristais são de carbonato de cálcio, tá? Esse cara é de carbonato de cálcio, CaCO3, que é o otólitos. Tem o nomezinho dele aqui, ó, os otólitos. Estão vendo aí? Pronto. Isso aqui indica a posição relativa da sua cabeça em relação ao seu corpo. E você começa a ter movimentos indicados, ou melhor, indicando para o seu sistema nervoso qual a posição exata do seu organismo. A inércia, por sua vez, ela é detectada por essa cúpulazinha aqui, ó. Essa estrutura fica na base dos canais semicirculares. Então, de novo, o vestíbulo, aparelho vestibular é essa área, e esses são os canais semicirculares, ok? Esse canalzinho é do sim, quando você mexe a cabeça assim, para dizer sim. Esse outro aqui, ó, é o canalzinho que detecta o seu movimento do não. E esse último aqui é quando você vira a cabeça para um lado ou para o outro, como se fosse aqueles alongamentos laterais que se faz, ok? Bem, então basicamente está relacionado com o equilíbrio esses órgãos internos. Quando você olha para um ponto específico e depois fecha o olho e começa a girar, 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 girar. Quando você abre o olho e olha mais uma vez para um ponto específico com o seu olho, você fica tonto? Muito bem, se não fez isso, faça um teste. Você vai ficar tonto. Por que você vai ficar tonto? Porque o seu olho, ok? O seu olhinho está relacionado com a sua visão e também está relacionado com o seu equilíbrio. O olhinho está relacionado também com o equilíbrio. Ou seja, o olho diz ao seu cerebelo assim, ó, você está parado. E esse cara aqui, lembra o nome dele? Mácula, que está dentro do utrículo, informa os otólitos, no caso. Informa assim, ó, velho, você está se mexendo ainda, porque o líquido aqui dentro dos canais semicirculares, esse líquido que está aqui dentro, a endolinfa, ela está se mexendo. Então, se ele fica se mexendo, ele vai dizer o que para o seu cérebro? Eita, ele está se mexendo, está se movimentando. Porém, o seu olho está dizendo para você que você não está se mexendo. Então, aí você começa a ficar tonto. A visão é um órgão, é um sentido extremamente importante. É indispensável para praticamente todas as atividades que se desempenham no dia a dia, ok? Então você está observando aí que o seu olho, na verdade, ele é constituído por várias estruturas. Você tem um aparelho lacrimal, que envolve a glândula lacrimal, o saco lacrimal, ducto lacrimal, tudo aqui para poder lubrificar o olho. Você tem os músculos que permitem a fixação e a movimentação do olho, sempre aos pares, ok? Você tem os cíliozinhos aqui, os cílios.
Essa parte branca externa aqui, ó, que você está vendo nesse ponto, é o que nós chamamos de esclera. A gente vai falar depois que é um tecido conjuntivo que dá uma estruturação no osso, desculpa, no olho. Ele deixa o olho mais rígido, mais forte. E na região anterior dele, ele tem uma lente. Na verdade, alguns autores chamam hoje de lente. São duas lentes que formam o olho, o cristalino e essa parte que é chamada de córnea. Ok? Mas nas questões no vestibulares sempre se chamam de córnea. É a região anterior da esclera que ela é translúcida. Ela é translúcida. Bem, se você observar o seu olho numa posição lateral, você vai perceber que basicamente ele é formado por 3 camadas, ok? As 3 camadas de fora para dentro, saiba, esclera, a mais externa, a do meio você vai chamar de corioide ou coroide, alguns autores chamam de conjuntiva também, e a mais interna, que é a mais importante, é a retina. Então está aqui, ó, esclera é a mais externa, a retina é a mais interna, ok? A retina é a parte funcional, é onde tem os receptores, e a esclera é de tecido conjuntivo fibroso, que vai proteger basicamente o órgão que nós chamamos de olho. Além disso, você percebe que existe duas partes, a câmara anterior e a câmara posterior, que é toda essa área interna que é preenchida pelo chamado humor vítreo. A câmara anterior é preenchida pelo humor aquoso. O músculo que dá coloração ao seu olhinho é esse aqui, ó. É o que você chama de íris. Está vendo aqui? A íris delimita um espaço na região anterior do olho, que nós chamamos de pupila. Essa pupila é regulável, tá aqui o nome, ó, pupila. Ela regula a quantidade de luz que vai entrar no seu olho, permitindo você, no ambiente mais escuro, dilatar a pupila, e no ambiente mais claro, contrair essa pupila, ok? Em alguns momentos, você também pode alterar o diâmetro da pupila de acordo com o seu estado emocional. Por exemplo, quando você toma um susto, quando você tem uma descarga de adrenalina, por exemplo, você dilata a pupila, talvez para que você possa enxergar melhor e se proteger de alguma eventualidade. Então, as fibras simpáticas, elas dilatam a pupila. As fibras parasimpáticas relaxam a pupila. Você vai chamar isso aí de midríase quando dilatar a adrenalina, beleza? As fibras simpáticas liberam adrenalina. E miose quando as fibras parasimpáticas liberam acetilcolina. Aqui na região posterior, você está vendo que tem um nervo. Observe que na saída do nervo tem muitos vasos sanguíneos. Isso aqui é chamado ponto cego, ok? Você, quando estiver assistindo essa aula, dê uma pausinha, tá? No seu material, no seu vídeo. Faça uma bolinha assim, ó. Uma bolinha de um lado e faça uma cruz ou um sinal de mais no outro. Olhe, feche um olho, olhe só para uma estrutura. Por exemplo, olhe para a cruz. Bote mais separadinho, eu coloquei aqui um pouquinho juntinho. Bote mais separadinho, a distância de 2 dedos, tá? Deixa eu colocar mais ou menos aqui a distância para você observar. Você vai fazer um sinal assim e vai colocar mais ou menos aqui, ó, uma bolinha. E agora você vai aproximar, fecha um olho, olhe só para o sinal de mais. Vá aproximando o seu aparelho, o seu celular ou o computador para o seu olho e você vai observar que a bolinha vai desaparecer. Fecha o olho direito, ok? O olho do lado do sinal daqui, ó, do sinal de mais, e fica olhando com o olho esquerdo que está aberto para ele. E você vai observar, em algum ponto, essa bolinha desaparece. Por quê? Essa bolinha está sendo refletida aqui, ó, no famoso ponto cego. É um defeito que o seu olho tem, tá? E aqui, onde você está observando, é o que nós chamamos de fóvea centralis ou fóvea central. É o local onde você vai encontrar uma grande quantidade de células receptoras, ok? É o que a gente vai comentar daqui a pouquinho. A sua visão, na verdade, ela é captada pelo olho, ótimo, mas o olho não faz nada sozinho.
O olho depende do seu lobo occipital, que é a área, o centro da visão. Olha, nos peixes, nos anfíbios, nos répteis e nas aves, o centro da visão é o mesencéfalo. O mesencéfalo, galera, é essa areazinha aqui, ó, do sistema nervoso, tá? O mesencéfalo, no nosso grupo, está relacionado com o movimento dos olhos, da cabeça, do ombro. Porém, nos peixes, nos anfíbios, répteis e nas aves é o centro da visão. Os mamíferos desenvolveram uma área do sistema nervoso que é chamado córtex visual ou lobo occipital do cérebro, relacionado diretamente com a análise das imagens. Então a imagem ela é captada, chega no córtex visual, ou córtex occipital, e ela é interpretada. Lembrando que a imagem chega invertida na retina e depois ela é organizada, ela é modificada na região do córtex, ok? Na retina você vai encontrar os cones e os bastonetes. Então você lembra que B de bastonete, B de branco, visão em branco e em preto. C de cone, C de cor, ok? Esses caras, eles apresentam uma sensibilidade à luz, porque tem o chamado pigmento visual, que é conhecido como rodopsina. Essa rodopsina tem uma proteína, que é chamada opsina, e uma substância que é o retinal derivado da vitamina A. Por isso que quando você estuda a vitamina A, a deficiência de vitamina A pode provocar hemeralopia ou cegueira noturna, ok? Então, ó, observe aqui a luz chegando, existe uma camada de células que protegem os receptores. Aqui estão os cones e os bastonetes relacionados com a captação da luz para as imagens, ok? Todas as cores que você observa nas imagens, nas fotografias, em tudo que você vê, ele é basicamente montada, criada a partir de 3 tipos de cones. Para a cor vermelha, observe, para a cor verde e a cor azul. E os bastonetes relacionados com a cor preta, ok? Tudo isso aqui, as diferentes combinações, as diferentes estimulações, vai provocar as diferentes sensações que você observa com o seu olho. Observe que os cones são menores, estão aqui, os cones são menores, ok? E os bastonetes são mais longos e fininhos. Eles apresentam aqui, ó, membranas, e essas membranas apresentam os receptores que nós falamos. Quando isso aqui capta a luz, é oxidado, estimulando a abertura dos canais de sódio e criando o impulso nervoso, ok? Se por acaso você tem um olho normal, você vai chamar de olho hemétrope. Entretanto, o olho pode crescer muito, ó, uma distância antero-posterior maior, ou pode crescer menos, uma distância antero-posterior menor, ok? Se seu olho cresce demais, observe que o foco, lembrando, o feixe de luz ele tem que ser convergido para essa areazinha aqui, que é que você vai chamar de fóvea central. Se esse feixe está muito próximo, o olho cresceu muito e ele foi focalizado ou focado antes da fóvea central, você vai ter uma doença chamada miopia. Já na hipermetropia, o foco se dá depois da retina, como você está observando aqui. Então, preste bem atenção e pense comigo. Imagine que você está focalizando aqui nesse ponto e você quer focalizar aqui, beleza? Aqui, ó, nessa linha. Você vai querer afastar mais estes raios que estão entrando ou você vai querer aproximá-los? Muito bem, você vai ter que afastar os raios. Para você afastar os raios, você vai ter que usar uma lente divergente para poder corrigir essa miopia, ok? Agora olha para aqui na hipermetropia. Se você está focalizando depois e você quer focalizar aqui na fóvea central, você vai ter que aproximar esses raios, concorda comigo?
Para aproximar esses raios, você vai ter que usar uma lente convergente. Uma lente convergente. Resumindo a historinha para você. Resumindo a historinha para você. Lente convergente, ou melhor, lente divergente corrige o quê? Diga aí. Miopia. Ok? Muito bem. Lente divergente corrige o quê? Hipermetropia. Tá aqui. Hipermetropia. Beleza? O olho hipermétrope, ele vai ser corrigido a partir de uma lente que vai convergir esses raios chamados lente convergente. Tudo bem? Já no astigmatismo, você vai observar um defeito na córnea. Essa córnea, ela vai estar mal formada, ó, córnea irregular, e você vai ter o que chama de astigmatismo. E outros problemas podem ser associados a uma má formação do cristalino. Observe aqui o cristalino com a má formação. Isso pode trazer estrabismo, pode trazer outras doenças relacionadas com a visão. E, logicamente, um defeito de focalização das imagens. Resumindo aqui a história. Olho normal é métrope. O olho cresceu muito e está focalizando antes. Olho míope. Mas se está focalizando antes, você vai ter que separar, afastar as lentes. Você vai usar uma lente divergente, ok? Se seu olho cresceu pouco, no sentido antero-posterior, você vai ter um processo chamado de hipermetropia. O olho é hipermétrope. E se você está focalizando depois, tem que puxar, né, aproximar os raios. Como é que você aproxima? Com lentes, está aqui, ó, convergente. Simples demais, não é isso? No caso do astigmatismo, você vai ter aí um defeito da visão de longe e de perto. Você usa as chamadas lentes cilíndricas. As lentes cilíndricas. Lembrando que o objeto, ele chega na sua retina de forma invertida. Você estuda isso em física, ok? O objeto é invertido. E essa correção se dá no centro da visão, que nós chamamos aqui de lobo occipital, ok? Muito bem, se o cara tem um defeito com a miopia, tá aqui, ó, focalizou antes, botou uma lente convergente, ou melhor, uma lente divergente ou côncava, tá aqui, a lente divergente ou côncava, você corrigiu esse defeito. Se corrigiu o defeito, você vai ficar com a visão legal. Se tá com defeito, ó, você enxerga bem de perto, tá vendo aí? E ruim de longe. Tá até legal assim. Já na hipermetropia, você vai enxergar bem de longe, tá aqui, ó. Também é chamada visão em longe. Você enxerga bem de longe e de pertinho você tem essa dificuldade. Como corrijo isso, Reginaldo? Usando uma lente convexa ou convergente. Para a gente concluir, o tato. Ora, lembrando que o tato ele está presente em toda a superfície do corpo, certo? Na sua pele, mas também está presente nas suas mucosas. Na própria língua tem o tato, ao longo do tubo digestivo tem o tato, e você sente as informações também do seu aparelho como um todo. A gente vai se prender basicamente aos corpúsculos que se encontram na superfície do corpo, que é na sua pele propriamente dita. Lembrando que a pele é formada pela camada epitelial e a derme que está logo embaixo. Então aqui é a derme, beleza? Essa parte aqui seria a hipoderme, que não faz parte da pele. E aqui você vai encontrar vários receptores e a gente vai destacar alguns. Primeiro, os receptores ou discos de Merkel permitem você sentir a textura, a forma dos objetos é o disco de Merkel. Se você recebe informações externas, carinho, toque superficial, pressão superficial, vibrações, você vai pensar imediatamente que você está estimulando o corpúsculo de Meissner ou Meissner, não é isso? Imagine que você está recebendo um carinho que está gostando muito e aí alguém para de fazer esse carinho, você fala o quê? Meissner, corpúsculo de Meissner, toque superficial, carinho superficial, ok? P de Pacini, tá aqui, ó, P de pressão,
pressão profunda, detecta pressão profunda na sua pele. Tem as terminações nervosas livres, que está relacionada com a dor, estão aqui, tá? Você sente dor devido à estimulação desses receptores. Sempre quando você tem uma lesão no vaso, ocorre uma liberação de bradicinas. As bradicinas, elas começam a estimular as terminações nervosas, fazendo com que você sinta dor, ok? Se você lembrar de Ruffini está relacionado com o calor, tá? Com o calor. E o corpúsculo de Krause, que não está aqui na figura, está relacionado com o frio. Resumindo aqui a história. O tato você tem aqui, ó, receptores de Meissner, toque superficial, carinho, amor, ai meu Deus, P de Pacini, P de pressão, pressão profunda, ok? Discos de Merkel, basicamente a forma dos objetos, Ruffini, calor e corpúsculo de Krause. Corpúsculo de Krause é o frio, não esquece isso. Ok, galera? Lembrando que os receptores, eles têm uma distribuição heterogênea ao longo do seu corpo, ok? Então, basicamente, os órgãos dos sentidos permitem você estar em contato direto com o ambiente, permitem você captar as informações. Por exemplo, se você estiver num local quente e você começar a transpirar, por que aconteceu isso? Os seus receptores de Ruffini detectaram essa informação, levaram para o seu hipotálamo e você estimulou suas glândulas sudoríparas e passou então a transpirar para regular a temperatura do corpo. Então tudo isso aqui permite você se manter em homeostase com o ambiente e o seu interno, o seu meio interno. Você se mantém em homeostase com o ambiente e com o seu meio interno, permitindo você ter sucesso no convívio e nas relações com o ambiente onde você está inserido, ok? Bem, galera, muito obrigado, tá? Pela atenção de vocês até o final do vídeo. Espero ter contribuído. Façam os exercícios e vamos tirar dúvida, tá? Na próxima semana a gente se encontra. Beijo, muito obrigado pela atenção.